de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui? Que a promessa de Deus para a vida ali dos discípulos, para a nossa vida também nos dias de hoje, ela precisava ser esperada. Não era no tempo que eles queriam, mas sim era no tempo que o Senhor Deus ele tinha preparado para eles. E nos dias de hoje, levando para os dias atuais, nós vemos muitas das vezes pessoas que se encontram dentro da igreja esperando por uma promessa, mas querendo no tempo dela, do jeito dela. E o que a gente aprende aqui na palavra, se até os discípulos eles esperaram no tempo de Deus, por que nós não vamos esperar? Porque os projetos, os planos do Senhor, eles são melhores que os nossos. Às vezes esperar pela promessa pode ser às vezes doloroso, pode ser difícil, pode ser um processo que você não aguenta, pode ficar ansioso, preocupada, mas o Senhor ele está cuidando de tudo. Porque vemos aqui o que o Senhor ele prometeu, aqui no capítulo 1 ele prometeu e no capítulo 2 foi cumprida a promessa. E eu vejo muitas das vezes dentro da igreja pessoas que querem viver aqui na palavra o capítulo 2, porque o que diz aqui no capítulo 2, o Pentecoste aconteceu, estavam todos ali reunidos no cenáculo e o que aconteceu? A virtude do Espírito Santo desceu sobre eles. Mas eu vejo nos dias de hoje pessoas que querem receber ali o Espírito Santo de Deus, querem receber a promessa, querem receber a bênção, querem receber aquilo que foi prometido para eles, mas não querem esperar, que é o que a gente vê aqui no capítulo 1. Então eu pergunto para você nessa noite, você tem esperado em Deus? Ou você tem se adiantado, tem passado à frente? Porque quando nós fazemos do nosso jeito, a gente acha que vai dar certo. Mas o que Deus ele tem preparado para você? O que Deus tem preparado para a sua vida? A promessa que Ele te prometeu, eu não sei o que é. Pode ser algo espiritual, pode ser algo material, mas nós devemos confiar que se o Consolador Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, independente da dificuldade, pode passar vento, pode passar tribulação, o céu ele nunca se atrasa. O céu ele age diferente, ele responde diferente do que nós somos acostumados, mas ele responde. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa noite para trazer para a igreja é que a promessa ela traz o poder. Diz aqui no versículo 8 assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que eu aprendo aqui é que a promessa ela traz o poder. Jesus em nenhum momento ele prometeu para os discípulos conforto. Em nenhum momento Jesus prometeu para os discípulos que seria só bênção, que seria ali só maravilha depois que ele subisse ao céu. Ao contrário, eu vejo aqui na palavra do Senhor, Ele pedindo primeiramente para eles esperarem no Senhor. Esperar porque Ele enviaria o Consolador, que seria o Espírito Santo. E aqui eu vejo na palavra do Senhor que Ele prometeu o poder, mas antes deles receberem o poder, eles foram fiéis. Antes deles receberem o poder, eles foram obedientes. Antes deles receberem o poder, teve oração. Antes deles receberem o poder, teve busca. Antes deles receberem o poder, teve união entre a igreja. Então o que eu aprendo aqui na palavra, para que possamos descer, para que o Espírito Santo possa descer sobre as nossas vidas, o Espírito Santo dele nos consolar, nos confortar, fazer cumprir a promessa sobre nossas vidas, nós primeiro precisamos fazer o quê? Descer na casa do oleiro. O que é descer na casa do oleiro? Descer na casa do oleiro é ser uma pessoa que permanece fiel. Uma pessoa que independente da circunstância, ela vai continuar buscando ao Senhor. Você quer o poder sobre a sua vida? Você quer ver Deus te usando na libertação, na pregação, na palavra, no louvor? Mas você tem permanecido fiel ao Senhor? Aleluia. Então eu vejo aqui na palavra que a promessa ela trouxe o poder sobre a vida deles. Sim, ela trouxe. Mas eles fizeram por onde? Eles permaneceram fiéis. Diz também na palavra que o Senhor disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém. Eles não foram contra a vontade do mestre. Eles poderiam ter ido para outra cidade. Eles poderiam fazer do jeito deles, já que Jesus já não estava mais ali. Eles poderiam fazer do jeito deles, do que eles achavam melhor. Mas não, eles permaneceram fiéis até o fim. Até o momento determinado que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, eles confiavam que eles tinham a promessa. Eles confiavam que Deus ia cumprir, eles permaneceram fiéis. E hoje em dia é muito fácil as pessoas pedir ao Senhor,
Mas e cumprir a palavra? Você tem sido fiel à palavra? Tem sido fiel à palavra nos seus propósitos de oração? Tem sido fiel no seu jejum? Tem sido fiel na sua busca? Você tem sido um cristão de verdade no seu trabalho? Tem sido um cristão de verdade na sua faculdade, na rua, na sua família? Você tem sido um cristão de verdade? Porque não adianta a gente buscar a promessa e não fazer por onde. Do que adianta a gente se dizer cristão, se vestir como um cristão e o nosso coração está todo sujo por dentro? Do que adianta? Então, do que adiantaria o nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido por mim e por você e a gente não consegue fazer por onde? Não consegue ser obediente? Do que adianta o que Ele fez por nós? Então, se você quer o poder sobre a sua vida, primeiro você deve se libertar de todos os seus pecados. O que é se libertar? Se libertar é ser livre, é ter o verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É mudança de comportamento. É a transformação da mente, a metanoia. Como o nosso pastor sempre fala aqui na igreja, é a transformação da nossa mente, transformação do seu caráter. Você quer o poder sobre a sua vida? Você quer ser usado por Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Quando Ele fala para você não fazer, você vai lá e faz. Isso daí é obedecer? Quando o Senhor fala, vai por aqui, você vai por aqui. Será que isso tem sido obediência ao Senhor? E depois você ainda pergunta, meu Deus, mas por que eu não sou usado? Por que isso não acontece na minha vida? Por que será? Olhe para dentro de você nesta noite, para nós, né? Porque essa palavra é para todos. Primeiramente a palavra vem para mim, depois o Senhor Ele traz para a igreja. Então nós aprendemos aqui nessa palavra que para recebermos o poder da parte de Deus, a promessa que Ele cumpriu na nossa vida, que Ele tem para cumprir ainda, nós devemos ser primeiramente de tudo obedientes. Obedientes eu não digo só no pouco, eu digo em tudo, em tudo. Porque tem pessoas que aqui obedecem, aqui já não obedecem. Tem pessoas que acham que mentir, aquela mentirinha simples não vai fazer em nada, não. Mas quanto mais ela mente, mais vai crescendo, vai se tornando o quê? Uma bola de neve. E quando vê, já não tem mais intimidade com Deus, já não tem mais comunhão. Isso foi a pequena mentira que você contou. Então nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, primeiramente, você quer ser usado, quer ser usada por Deus? Faça por onde, seja obediente à voz do Senhor. Porque eu vejo aqui discípulos que eles ouviram a voz do Mestre e cumpriram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles esperaram no Senhor. Eles não esperaram no homem. Eles podiam muito bem esperar no homem, em Pedro, em João. Eles poderiam esperar, mas não. Eles esperaram no Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabem que quando aconteceria, seria da vontade do Pai. Não seria a carne, não seria eles, mas sim o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui nessa noite para dizer para a igreja é que a promessa é para quem busca. Como eu disse aqui agora, a promessa é para quem é obediente. A terceira é que a promessa é para quem busca. Mas como assim para quem busca? Os discípulos, aqui diz na palavra, que eles perseveraram em oração. Se você ler Atos 2, aqui em Atos 2 você vai ver que eles perseveraram em oração e na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram em oração, na palavra do Senhor vai dizer aqui. Mas o que eu vejo aqui é que ninguém foi obrigado ali. A igreja não obrigou ninguém a buscar o Senhor. A igreja não obrigou ninguém a orar. A igreja não obrigou ninguém a jejuar. Não, foi ali do coração deles. O coração deles de estar ali unidos, de estar ali orando, de estar ali perseverando, que trouxeram o poder sobre a vida deles, o poder vindo do céu, a promessa que o Senhor tinha para fazer na vida deles. Mas o que eu vejo aqui nessa noite, que tem pessoas que muitas das vezes fala da boca para fora, tem fome de Deus, eu preciso de Deus, eu quero ser usado por Deus, mas não busca a presença de Deus. Vem para a igreja só por vir, ouve a palavra só por ouvir, canta só por cantar. Onde está a sua busca com Deus? A oração às vezes não é mais a mesma, é aquela oração por fazer, não é uma oração sincera, não é uma oração de coração aberto. Então eu pergunto para você nessa noite, você tem tido uma busca constante com Deus nas suas orações? Você tem buscado ao Senhor sinceramente? Não orar porque o pastor está mandando orar, não orar porque o irmão viu, o irmão está vindo ali e está olhando, eu vou orar agora. Não. Você tem orado no seu quarto, tem orado na sua casa? Eu vejo pessoas que muitas das vezes vêm para a igreja e só ora na igreja. Ela não tem intimidade com Deus em casa e ainda se diz ser cristão. Onde que está
a sua busca com Deus? Aleluia. Às vezes reclama, mas eu não sou ousado. Mas você tem buscado ao Senhor? Onde está a oração? Onde está o jejum? Onde está a igreja que existia antes? Não tem mais. Uma igreja que se avivava, que era avivada através da pregação. No tempo de Paulo pregava a palavra do Senhor no fim dos tempos. O que acontecia? O povo eles morriam de medo, eles se penduravam nos templos, nas pilares dos templos com medo, pensando que ali eles poderiam descer, pensando que ali o inferno podia pegar eles. Eu vejo uma igreja que tinha um coração aberto, uma igreja que procurava melhorar, uma igreja que procurava mudar, não uma igreja que permanecia no erro, porque é muito fácil a gente falar da boca para fora que nós já nos convertemos, já nos arrependemos, mas e dentro da sua casa, dentro do seu quarto, você tem permanecido no erro? Então do que adianta você ser um cristão de aparência? Então é melhor estar no mundo, porque ninguém te obrigou a isso. Ninguém te obrigou. Deus, ele nos deu o livre arbítrio, assim como ele diz aqui também para os seus discípulos. Em nenhum momento eu vejo Jesus falando para eles que eles estariam sendo obrigados. Não, foi uma escolha deles. Então eu pergunto para você nessa noite, cadê a sua busca com Deus? Você tem buscado? Se você tem buscado, glória a Deus, aleluia. Agora, se você não tem buscado, já se pergunta hoje, se Jesus voltar hoje mesmo, como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante do altar do Senhor? Ah, mas o pastor não viu isso, aquele irmão não viu, ninguém viu, mas Deus viu. Então você não tem que se preocupar com o homem. Ah, mas se eu falar, vão pensar isso e isso de mim. Mas e Deus? Já tem pedido perdão para Deus? Já tem procurado mudar na presença do Senhor? Às vezes você está ali fraco, mas vai lá e ora. É isso que o Senhor quer na sua vida, porque é aí que Ele vai te honrar. É aí que Ele vai cumprir a promessa. É aí que Ele vai descer sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. É aí que Ele vai descer sobre a sua vida a virtude do Espírito Santo. É aí que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. É aí que o Senhor pode te usar em profecia. É aí que o Senhor pode desenvolver na sua vida o ministério da palavra, de pregar, de ser usado na libertação. É aí. Às vezes é quando nós estamos fracos que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não adianta se entregar para a dificuldade, não adianta se entregar para o pecado, porque o pecado ele contamina. E quanto mais você está ali, mais ele vai te levar para baixo, não adianta. Devemos nos levantar, se manter firmes com a nossa cabeça em Cristo Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o Pai. Porque é dele que vai vir a promessa. É dele que vai vir a cura. É dele que vai vir o milagre. É dele que vai vir a libertação. É dele que vai vir a unção que ele desce sobre a vida daqueles que são escolhidos. É do Pai, não é do homem. Então, quanto mais você se afunda naquele pecado, quanto mais você se entrega aos desejos da carne, mais o Espírito Santo vai se afastando de você. Você está aqui com o Espírito Santo, aí você começa a mentir. Você começa a faltar culto. Você começa a perder sua busca com Deus. Você para de orar, para de jejuar. E o Espírito Santo só vai se afastando. Quando você vê, você já não está mais na presença do Senhor. Você está lá no mundo. Mas por que você não percebeu? Porque a sua visão estava sendo tomada pelo inimigo. Por quê? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós temos o dom espiritual sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá o discernimento daquilo que é da parte dEle e aquilo que não é. Ele nos dá o discernimento daquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Nós erramos, todos nós somos seres humanos e pecamos perante o Senhor. Mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, não só por falar, não só da boca para fora, mas na atitude, o Espírito Santo de Deus, ele te dá a direção. Você precisa mudar isso. Ele vai falar ao seu coração, não precisa ninguém falar. Ele vai falar, você precisa melhorar isso. Mudar isso, afasta dessa amizade, afasta dessa conversa, afasta desse trabalho, afasta dessas pessoas que estão fazendo mal para você. O Senhor, o Espírito Santo, ele vai falar no seu coração. Então, mas isso só acontece quando a gente se arrepende de verdade. Só quando você verdadeiramente tem ali uma entrega aos pés do Senhor. Quando você verdadeiramente reconhece, eu errei, eu pequei, eu preciso da ajuda do Pai. Eu preciso do Consolador, porque eu creio que Ele vai fazer a promessa na minha vida. Porque eu creio que Ele vai me libertar, eu creio que Ele vai me usar. Você tem que crer. O que é crer? Você sabe o que é crer? Crer é ter a fé.
A fé no impossível, naquilo que para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis, nos céus e na terra. Então não adianta você duvidar, porque se você ter a crer ali naquilo, ter a fé, o Senhor Ele vai fazer. Mas faça por onde? Se arrependa dos seus pecados, se aparta daquilo que é mal. Você sabe que aquilo está fazendo mal para você, você continua fazendo, continua ali no erro. Continua, você sabe que aquilo não agrada a Deus e continua. Sabe o que é isso? É a prisão espiritual que aprisiona a sua mente. Não é o corpo físico, mas ela aprisiona a sua mente. Você sabe que você precisa sair, mas a carne está tendo mais espaço na sua vida. Por quê? Porque não busca mais, porque não ora mais. E quando você vê, já está no fundo do poço. Então, se você quer que Deus cumpra a promessa na sua vida, busque ao Senhor enquanto ainda é tempo. Busca ao Senhor enquanto Ele ainda fala com a igreja. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor, porque vai ter um dia que a gente não vai ter mais a oportunidade de estar dentro de uma igreja. Vai ter um dia que a igreja irá subir, e como estará a sua alma diante do Senhor? O que você terá para apresentar a Deus quando Ele falar: mostre-me o que você tem feito para mim na terra. Mostra para mim o que você tem feito, o que você fez por mim. Como você me serviu. O que você vai mostrar para o Senhor? Vai mostrar as vestes sujas. E o que o Senhor pede para que nós temos na palavra? Vestes brancas, vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então peça ao Senhor sempre para limpar as suas vestes, para purificar as suas vestes, para Ele te dar a direção, o discernimento daquilo que você precisa mudar na sua vida. Peça ao Senhor. Mas não peça por um momento, peça todos os dias, não seja algo momentâneo, porque a presença de Deus não é algo momentâneo, porque se vamos morar eternamente no céu, por que vamos buscar ao Senhor só por um momento? Se você está na presença do Senhor, você vai buscar Ele todos os dias da sua vida, porque se você quer morar no céu, lá será eternamente, não será por um momento. Então tem pessoas que buscam no momento que está precisando, no momento que precisa de coisas, no momento que precisa da bênção, no momento que precisa dali da mão do pai para cuidar dele, para cuidar dela. E não é assim. O Senhor, Ele não trabalha negociando o que Ele tem para te oferecer. Ele pode te ajudar, mas depois quando você vê, você vai estar precisando de novo. Então a busca deve ser constante. É dia e noite, noite e dia. Por quê? Porque somos como as virgens prudentes. Como o pastor pregou aqui na sexta-feira. Quem eram as virgens prudentes? As virgens prudentes estavam ali com as lamparinas acesas. Elas estavam com azeite na botija. E as virgens loucas, elas não estavam preparadas. Elas estavam com as suas lamparinas apagadas e dormindo. Você tem sido que a igreja louca? Ou você tem sido a igreja prudente? Eu pergunto para você nessa noite. E a quarta lição que eu aprendo aqui na palavra do Senhor é que a promessa não combina com uma vida de pecado. Porque a promessa não combina com uma vida de pecado. O Espírito Santo, Ele consola. Ele consola. O Espírito Santo, Ele fortalece. Ele fortalece. O Espírito Santo, Ele abençoa, abençoa. Mas o Espírito Santo também, Ele vai incomodar o seu coração naquilo que você está errado, naquilo que você está pecando perante o Senhor. O Espírito Santo, Ele é bom, Ele faz tudo, Ele é o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes tem pessoas que querem o Espírito Santo só para naquela causa ali, não quer para a vida toda dela. Quando o Espírito Santo chega e confronta ali o que ela está errado, o que ela está fazendo, ele não aceita. Ele acha, não, isso não é de Deus. Sempre assim, às vezes Deus usa um vaso na igreja para falar com ele, para falar com ela. Não, aquilo não foi para mim não. É assim que as pessoas estão hoje. Não consegue mais ouvir o Espírito Santo confrontando o pecado dela. Por quê? Porque está acostumado a entrar na igreja e ouvir um evangelho só de bênção. Um evangelho que só amacia o ego da pessoa. Não é assim. Eu vejo aqui na palavra João Batista pregando sempre para o povo se arrepender. Eu vejo Jesus pregando sempre para sermos humildes. Eu vejo Jesus pregando para sermos como uma criança. Eu vejo Jesus falando para a igreja, para os discípulos, para aquele povo se arrepender. Eu vejo Paulo pregando também na palavra que era para o povo andar no caminho certo, não no caminho dos homens, não na lei dos homens, não na doutrina dos apóstolos, mas sim na doutrina do Senhor. Eu vejo João ali quando estava ali com as cartas em Apocalipse, pregando para igrejas que eram mornas, igrejas que estavam frias. Aleluia. Então eu vejo aqui na palavra do Senhor, que quando a sua vida está em pecado, não há poder de Deus.
Não há manifestação do Espírito Santo. Aí aquelas pessoas que cometem várias coisas, mas mesmo assim são usados. É o espírito do engano. E tome cuidado para você não confundir o espírito do engano com o Espírito Santo. O espírito do engano o que é? É quando a pessoa está em pecado. É quando a pessoa já teve os dons espirituais sobre a vida dela, mas hoje ela está em pecado. E quem trabalha com ela é o diabo. Quem usa ela é o diabo. Ah, mas ele revelou. O diabo ele também revela. O que aconteceu lá no Egito, quando Moisés ele foi falar com o faraó? Ele jogou a sua vara no chão e transformou em cobra. Foi transformado em cobra, em serpente. E o que aconteceu com os magos de faraó? Eles também fizeram o mesmo. Então, o espírito do engano, ele está em muitas pessoas, em muitas igrejas. Não quer dizer que a pessoa está ali demonstrando que está sendo Deus, que é Deus. Porque às vezes está em pecado. Então eu digo para você nessa noite, não adianta pedir e você está em pecado. Não adianta você pedir para Deus e você não reconhecer que você precisa melhorar aquilo. Não adianta você pedir e quando Deus falar com você, usar um servo, uma serva dele, você ignorar. Não adianta. Porque o Senhor diz na palavra também que várias vezes o Senhor avisou a Saul. Quem foi Saul? Saul foi o rei de Israel. E eu vejo várias vezes o Senhor dando chances a Saul. O Senhor ali confrontando o pecado dele. Mas o que aconteceu com Saul? Você sabe qual foi o fim dele? Ele se lançou contra a espada. Por quê? Porque ele não aproveitou as oportunidades que foi dada a ele para se arrepender. Ele não foi humilde, ele não foi verdadeiro de coração na presença do Senhor. Ele buscou uma bruxa do que buscou o Senhor. Ele preferiu buscar uma bruxa. Você viu como ele estava longe da presença do Senhor, Saul. Ele já se encontrava, estava no trono ali, foi escolhido pelos homens, mas por Deus ele não foi escolhido. Porque quantas vezes nós fazemos a nossa vontade, aquilo que nós queremos, e às vezes o que Deus quer, a gente deixa de lado. Às vezes você acha que aquilo não é confortável, mas é isso que o Senhor quer tirar da sua vida, o conforto. Porque o Senhor ele não nos trouxe para a presença dele, para nós nos sentirmos confortáveis, vir aqui para a igreja, sentar no banco, voltar para nossa casa, acabou não. O Senhor ele nos trouxe para a igreja, ele nos trouxe para a presença dele, para nós sairmos do conforto, para nós sairmos do pecado, para nós sairmos da frieza espiritual que aprisiona a vida de muitas pessoas. Por isso que o Senhor nos trouxe para a presença dele. Não foi para permanecer aqui quieto no banco no culto. Ele nos trouxe para glorificar o nome dele. Ele nos trouxe para exaltar ele, para fazer a diferença na sua família, para fazer a diferença no seu trabalho, para fazer a diferença na rua onde você mora. Foi por isso que ele nos trouxe. Não é para permanecer no conforto, porque é isso que Deus não gosta. Quando a pessoa começa a ficar ali confortável, vai ver a pessoa já está morna, já está fria espiritualmente. E as cartas aqui, as igrejas diz que o Senhor lhe vomitou as igrejas que estavam frias e estavam mornas. Ou você é quente, ou você é frio. O que você tem sido? Você tem sido o crente frio? Ou você tem sido o crente morno, ou tem sido o crente fiel, que é quente, que queima na presença do Senhor? Um crente que queima por Jesus, que não se envergonha de ser chamado cristão. Que não se envergonha de quando as pessoas olharem para você e aquele ali é daquela igreja, não vai se envergonhar. De quando for te dado uma oportunidade para você falar do Senhor, você vai falar. Por quê? Porque você não se envergonha do evangelho. Porque você sabe que você precisa sair do seu conforto. Porque Jesus está às portas e quantos vão estar quando ele voltar no conforto? Sentado, acomodado dentro da igreja, com as mesmas orações, com as mesmas desculpas, com o de sempre. Ah, mas sempre tem uma justificativa para tudo. Ah, eu não fiz isso por causa disso. Ah, eu não orei hoje por causa disso. Não jejuei por causa disso, não busquei por causa disso. Ah, eu orei porque alguém fez isso e isso. Sempre procura acusar alguém, justificar os seus erros em alguém. Isso é um caráter de cristão? Isso é um caráter de uma igreja de Cristo? O que o Senhor nos ensina na palavra para nos arrependermos do nosso pecado. E quantas pessoas estão dentro da igreja, mas sempre coloca a culpa em alguém. Sai da igreja, ah, foi o pastor. Sai da igreja, ah, foi aquele irmão. Ah, foi aquela irmã. Ah, sai daquela igreja porque tinha muita fofoca. Ei, e você e Cristo? E você e Deus e a sua comunhão com Deus? Você pode ser usado naquele lugar e as pessoas veem na sua vida a diferença. Então nunca olhe para o homem, porque o homem é falho. O pastor é falho, todos nós somos falhos. O pastor não é um super-herói. Ele comete pecados também, porque todos nós somos seres humanos. Então eu digo para você nessa noite, se você acha que o Senhor vai te usar,
se você acha que vai ter bênção sobre a sua vida, você no seu cômodo ali, não vai ser Deus, vai ser um engano. O diabo vai estar enganando você. Quando você vê, já é tarde demais. Então nessa noite eu digo para você, se arrependa dos seus pecados. Se você quer que desça o Espírito Santo, escute o Espírito Santo falar ao seu coração. Peça para Deus, Senhor, me deixe sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Me deixe sensível. Peço para o Senhor te dar sensibilidade na oração. Te dar sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque só é assim que você vai ser usado. Só é assim que você vai ver que Deus ele fez a mudança, que Ele cumpriu a promessa sobre a minha e sobre a sua vida. É só através da busca constante. Aleluia. A quinta lição que eu aprendo nessa noite para a igreja é que o fogo ele só permanece em quem alimenta o altar. Vou repetir de novo, o fogo ele só permanece em quem alimenta o altar. Em Levítico vai dizer que na palavra do Senhor, no livro de Levítico, fala assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que em Levítico diz isso? E aqui eu complemento aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 2. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo é de Deus. Quando Deus ele traz o fogo, o que é o fogo? Tem pessoas que não sabem. O fogo é o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa e a pessoa é usada por ele. Isso é o fogo de Deus. E o que diz na palavra é que o fogo ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está dizendo para o fogo não se apagar. Então eu vejo aqui na palavra do Senhor que muitas das vezes tem pessoas que buscam a Deus em só determinados momentos. Tá ali cheio da unção, cheio do fogo, mas daqui a pouco, eu não vou na igreja hoje não. Tô fraco, não tô bem para hoje na igreja. E pessoas que desanimam. Mas o que diz aqui na palavra do Senhor? Que era responsabilidade de colocar a lenha os sacerdotes. Então o que eu digo para você nessa noite? O fogo, Deus que envia. Mas a lenha somos eu e você. A lenha somos eu e você e nós precisamos queimar na presença do Senhor. E o que é essa lenha que eu preciso queimar para que Deus possa enviar o fogo? É a oração, é o jejum, é a união da igreja, é a busca, o propósito. Isso que é queimar a lenha. Isso que é chamar por fogo, o que é chamar por Espírito Santo. É você orar, é você jejuar, é você buscar, é ser unido na sua igreja, é ser unido nos seus evangelismos, é ser fiel nos propósitos que você faz. Quantas pessoas esquecem, colocam como prioridade na sua vida, na sua família, os bens materiais, a aparência, esquecem de ser fiéis a Deus no pouco, que é a oração, a consagração, e querem queimar por Jesus como, se não fazem por onde? Como querem ser usados por Senhor, se não tem lenha, não tem fogo? E não adianta ter o fogo sem a lenha, senão o fogo apaga. Quando você vê, virou fumaça já, não tem mais. Então para que você veja o fogo queimar continuamente sobre o altar, é todos os dias da sua vida se fazer totalmente dependente do Senhor. O que é se fazer totalmente dependente do Senhor? É todos os dias da sua vida, a sua vida ser para o Senhor, ser consagrada ao Senhor. Mas como eu vou consagrar a minha vida ao Senhor? Eu não sei como faz isso, eu não sei por onde começa. É se consagrar, é se humilhar. Eu não sei orar, você vai aprender a orar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar. Eu não sei pregar, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a pregar. Mas eu não sei como que evangeliza, eu tenho vergonha se a pessoa falar isso e aquilo. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Ele ensina. Eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha na minha vida, muita. Fui uma adolescente que tinha muita vergonha, era muito tímida. Eu tremia para pregar, tremia para cantar. Passei por uma fase assim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou no meu coração. E eu vi que tinha pessoas, jovens na minha idade, que pregavam, que cantavam. E eu estava ali, eu fiquei ali, meu Deus, o que eu faço? Eu tremia para cantar, para pregar. Eu não conseguia estar aqui como eu estou hoje. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração, por quê? Porque eu tive atitude, eu preciso mudar isso na minha vida. O Espírito Santo de Deus me ajudou. E hoje eu estou aqui, hoje eu prego, hoje eu canto, hoje eu faço tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque não é para nos gloriar, nos vangloriar. É para a glória de Deus. Então se você tem algo, uma dificuldade na sua vida, peça ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você quer ser usado por Deus, nossa, eu queria ser tanto usado como aquele irmão, como aquela irmã. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor.
Mas não é somente um dia, não é por um momento, é todos os dias, porque o fogo tem que arder continuamente. O fogo, ele tem que consumir o seu pecado. O fogo, ele tem que consumir a mentira. O fogo tem que consumir o engano na sua vida. Ele não vai passar e vai deixar aquilo lá, não. Quando o fogo vem, ele vai consumir tudo. Ele vai consumir o pecado, ele vai consumir a prostituição, ele vai consumir as drogas, ele vai consumir o álcool, ele consome tudo. Quando o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus desce sobre as nossas vidas, ele tira tudo aquilo que é errado. É como se fosse uma varredura. Às vezes você está ali no seu ato de humilhação, mas aí tranca o seu coração. Ah, isso eu não vou conseguir parar. É isso que está impedindo o fogo de Deus de descer sobre a sua vida. É quando o seu coração está fechado, trancado para aquilo que você sabe. Não, que você sabe não, que você acha que você não vai conseguir. Porque nós achamos, nós não temos a certeza disso. Quem tem a certeza é Deus. Quem sabe é Deus. E Ele sabe que nós somos capazes. Mas o que acontece? A pessoa se entrega ao pecado. A pessoa se entrega ao comodismo. E se você quer que o Espírito Santo de Deus queime sobre a sua vida, tenha lenha para queimar na presença do Senhor. Seja disponível para ouvir a voz do Senhor. Seja disponível para ser usado pelo Senhor. Seja disponível ali na sua igreja, no seu evangelismo. Não tem ninguém para evangelizar hoje. Hoje eu vou evangelizar. Nem que seja no seu bairro, nem que você vá sozinho, evangelize. Ninguém quer limpar a igreja. Hoje eu vou ser usado por Deus, eu vou limpar a igreja. É aí que o Senhor, Ele vai te usar. Vai soprar o teu nome. Vai fazer cumprir as promessas na sua vida. É no pouco. Ah, mas ninguém quer fazer isso, mas você vai fazer. Por quê? Porque você quer ser usado por Deus. Você está deixando a carne, está deixando o seu comodismo e está deixando a lenha ser queimada pelo Senhor. Aleluia. Então busca o Senhor, igreja, nessa noite. Eu digo para você que se encontra aqui, se você está com o seu coração preso em algo que te aprisiona, que não deixa você ir para frente, que não deixa você mudar aquilo na sua vida, abra o coração de verdade para o Senhor. Não faça por um momento, não seja inconstante, seja constante. O que é ser constante? É ser sempre, é estar sempre ali preparado, estar sempre ali buscando. Quem te dá constância, mas quem vai me ajudar é Deus, não é o homem. Quem vai te ajudar é Deus. Então seja constante na presença do Senhor, assim como foi os discípulos, assim como foi a igreja primitiva. Eles esperaram no Senhor, o Senhor enviou o Consolador, o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, invadiu o tabernáculo onde eles estavam, o cenáculo onde eles estavam. O que diz em Atos 2? E cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos reunidos. Eles estavam fazendo o que lá? Eles estavam orando. Eles podiam muito bem estar falando mal de outras pessoas. Eles podiam muito bem estar falando dos fariseus. Mas não. Eu vejo uma igreja reunida orando ao Senhor. Eu não vejo uma igreja reunida cuidando da vida do irmão, cuidando da vida da irmã. Eu não vejo uma igreja reunida falando mal do outro. Eu não vejo uma igreja reunida querendo ser melhor que o outro. Aquela competição dentro da igreja para quem vai ser melhor, quem faz melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz isso melhor. Não só dentro da igreja, mas no dia a dia da pessoa. Quer ser sempre melhor. Eu não vejo uma igreja que mente. Eu não vejo uma igreja que entrega ao pecado. Eu vejo uma igreja que se afasta do pecado e está esperando na presença do Senhor. Está juntos e reunidos orando. Estão juntos reunidos buscando, porque esse é o tempo. É o tempo de buscar a presença do Senhor de todo o seu coração. É o tempo de se unir na igreja. Não tem essa, eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, não. O Senhor, Ele não olhou para uma cara, para outra cara. Ah, aquele ali eu vim para salvar, aquele não. Não fui com a cara dele. Já pensou se fosse assim? Nós não teríamos a graça que temos hoje. Então não olhe, não julgue o seu irmão, não julgue a sua irmã. Seja unido na igreja. Seja unido no seu trabalho, seja unido no seu dia a dia. Seja unido. Porque eu não vejo uma igreja dividida. Eu vejo uma igreja unida aqui na palavra. E quando havia divisão na igreja, Paulo enviava carta de exortação. Paulo ele enviava carta de exortação àquela igreja que estava dividida, que estava com fofoca, que estava com mentira. Deus, ele, de todas as maneiras na palavra, ele vai enviar uma exortação ao seu povo. E o Senhor, ele tem falado, mas o Senhor não falou ainda, ele tem falado. Ele fala que está falando com você nessa noite. Ele fala com você na palavra. Todos os cultos aqui, o pastor, o missionário, o diácono prega. E a pessoa volta para casa do mesmo jeito que entrou. Volta com ódio no coração. Volta com mágoa.
volta com rancor, volta com aquela vingança, com aquela vontade de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. É isso que eu vejo nos dias de hoje. Mas eu creio que nessa noite, se você se encontra aqui, o Senhor está falando contigo, se você tem algo para mudar na presença do Senhor, mude. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto, porque é nos dado oportunidade todos os dias. Mas e se não tiver mais chance? Quando você vê, já vai ser muito tarde. Quando você vê, o Senhor ele já vai ter levado a sua igreja. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para se arrepender depois. Não deixe para buscar depois. Ah, mas eu sou muito novo. Aí quando é muito novo, fala que é muito novo. E quando é muito velho, eu sou muito velho. Quando vê, já foi. Não tem mais chance. Então busca o Senhor, independente da circunstância, independente do problema. Não reclame. Ah, mas eu ainda não ganhei isso. Você não tem que fazer buscando algo para a sua vida, algo em troca material. Você pode buscar sim, mas primeiramente o espiritual. Nunca faça querendo fazer uma troca com Deus, porque Deus ele não trabalha assim. Deus ele trabalha quando o coração está verdadeiramente aberto para mudar. Quando o coração está verdadeiramente aberto para ser usado por Deus. Porque eu vejo pessoas que buscam ao Senhor, que falam, meu Deus, me dá isso que eu preciso ter autoridade para pegar, para cantar. Mas procurando o quê? Fama. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão ali dentro da igreja, estão sendo às vezes usados por Deus, mas a mente deles está no quê? Na fama. Que é a fama, que é o aplauso dos homens, que é o dinheiro. E o Senhor ele não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos escolhidos por Ele, sermos Nazireu. O que é Nazireu? Nazireu é ser separado. Nazireu é ser diferente. Nazireu é ter voto. Nazireu é ser aquela pessoa que, independente do que o mundo faz, você não é o mundo. Você vai ir na contramão deste mundo. Você vai ir na direção que Deus te dá. Então nessa noite eu deixo essa palavra para a igreja. Peço para a igreja medite, que Deus fale melhor em cada coração. Digo para você nessa noite, você que tem uma dificuldade, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dEle. Porque as pessoas buscam, falam que querem o Espírito Santo de Deus, mas é só na aparência, é só para o pastor ver, é só para aquela pessoa ver, e não é assim que Deus vai trabalhar. Faça a mudança por completo no seu interior, no seu coração, na sua mente, no seu olhar, nas suas atitudes. Comece a mudança na sua vida que você vai ver a promessa de Deus se cumprir. Então essa palavra que eu deixo para a igreja nessa noite, agradecer a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, é muito sério, sabe? É muito sério os tempos que nós estamos vivendo hoje, no século 21. Você vê, as coisas estão acontecendo, né? A palavra de Deus está sendo pregada. E muitas das vezes a palavra de Deus ela está sendo impedida pelo homem. Você sabe o que é isso? É Satanás. Satanás querendo parar a igreja, querendo parar o ministério de Jesus Cristo, né? Então, meus amados irmãos, a todo momento a palavra de Deus está sendo pregada com verdade, né? Confrontando contra o pecado das pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas não estão abrindo o coração para poder ouvir a voz de Deus. Algo que me chamou, que foi interessante, que o pastor falou aqui na sexta-feira, sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está batendo na porta do coração das pessoas, mas estão deixando Jesus para fora, não estão abrindo a porta para poder Jesus entrar. É isso que está acontecendo com a igreja de Deus. Se você prega duro, é porque você é ruim. Se você prega a verdade, confronta contra o pecado, é porque você não ama. Louvado seja Deus. Lê uma passagem bíblica aí e vê, louvado seja Deus, o que Jesus falou. O pastor falou algo interessante, que quem mais falou do inferno foi Jesus, né? Você viu algum momento aí Jesus bajulando alguém? Você viu algum momento aí Jesus passando a mão na cabeça de alguém? João Batista, Pedro, Elias, quando Elias, o profeta Elias, o profeta do fogo, lutou contra 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, né? Quando Jezebel assumiu um matrimônio contra com o rei Acabe,
e começou a trazer toda a sujeira para dentro de Israel, começou a trazer toda aquela bagaceira, aquele monte de entulho para dentro de Israel. Você viu Elias bajulando alguém? Até então, quando Elias fez um confronto contra o povo de Israel no Monte Carmelo, matou um monte no fio da espada. Por quê? Não bajulou ninguém. Então a palavra de Deus ela tem que ser pregada com verdade, sim. Doa quem doer. Você pode achar ruim, você pode sair daqui brabo, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada dentro de casa, fora, não omitir a verdade. E muitas das vezes nós deixamos os nossos sentimentos, né? O sentimento fala mais alto, né? Muitas das vezes o nosso sentimento fala mais alto. Por quê? Porque muitas das vezes permitimos certas situações, né? Para não perder. Não, mas temos que pregar a verdade, sim. Não importa. Louvado seja Deus, porque um dia quando Deus escolheu você, tirou você para você ser um pregador, é para você falar a verdade, não omitir uma verdade. Louvado seja Deus. E é por isso que o mundo está do jeito que está hoje, porque ninguém quer ouvir a voz de Deus, ninguém quer obedecer a palavra do Senhor. É isso que está acontecendo. A palavra está sendo pregada, pregando, mas o coração ainda continua aquele coração fechado, aquele coração de pedra. As pessoas não querem se converter. Louvado seja Deus. É isso que está acontecendo. Louvado seja Deus. Então ouve e escuta o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está batendo. Abra a porta e deixa Jesus entrar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai celestial, ó Deus todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Que a cada dia, Senhor, nós vamos obedecer a sua palavra. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos morar no céu, nós queremos subir no arrebatamento, Senhor. Mesmo que as lutas sejam difíceis, mesmo que muitas das vezes, Senhor, meu Deus e meu Pai, o inimigo venha se levantar contra a nossa vida, nós não vamos recuar, porque nós cremos que há um Deus do céu que pode nos livrar de todo o mal. Assim eu te agradeço em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo e a paz estejam convosco, e todos digam...